Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais uma aula aqui, mais um assunto extremamente importante para concurso. Vamos falar hoje sobre editores de texto, tá? E processadores de texto. Iremos entender a diferença de um e do outro. Esse assunto está em todos os editais aí que você imaginar, para carreiras policiais, carreiras administrativas, bancárias, não importa, porque o Word você acaba utilizando no seu dia a dia no trabalho, tanto no dia a dia do trabalho como no seu dia a dia pessoal. Ainda mais para quem estuda para concurso. Eu, continuo estudando para concurso, eu uso muito o Word, o Excel, o PowerPoint, o OneNote. Adoro essas ferramentas aí para otimizarem meu trabalho, tá? E a gente vai aprender algumas coisas aqui. E o que eu gosto do assunto de hoje, muita gente fala, ai meu Deus do céu, Word, Excel, PowerPoint, é muita coisa para estudar. É muita coisa para estudar, é um assunto imenso, tá? Não vou te iludir aqui, mas vocês vão ver que é leve. Encare esse estudo aqui como para o seu dia a dia. Porque você sabendo mais o Word, Excel e PowerPoint, você vai produzir melhor, tanto agora como quando você entrar no seu órgão. Até para você fazer um resumo, fazer uma anotação, uma coisa ou outra, vai te ajudar bastante, tá? E, consequentemente, você vai aprender a acertar a questão em prova, tá? Como o assunto é extenso, eu vou trabalhar aqui com os principais tópicos, os que mais caem. Então, minha intenção aqui é a gente entender o Word nas próximas aulas, Excel e PowerPoint. A gente vai entender o funcionamento e, ó, como de costume em muitas questões, tá? Então, se você chegou nessa plataforma nesse momento, já assistiu, não pegou nem meu PDF, para o vídeo agora, baixa o PDF e depois assiste a aula. Que é extremamente importante que, com o que eu vou falando aqui, você vá complementando o seu material, certo? Então, quando eu falar, você já sabe onde está e vai complementando a mão, tá bom? Então, combinado, né? Tá bom, professor. O que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar sobre editores e processadores de texto. Ah, professor, existe diferença? Existe diferença sim, tá? Um editor de texto é um programa que apenas edita o texto. Você tem um texto lá, o que é editar, professor? Editar é colocar informação. É eu começar a digitar, colocar os caracteres lá. Estou editando, eu tenho um papel em branco, começo a colocar informação. Então, eu tenho uma edição de documento. E processador de texto, ele é muito além de só colocar caracteres. Ele consegue colocar formatação, beleza? Ele consegue colocar imagem, colocar um negrito, itálico, sublinhado, alinhamento de parágrafo, uma borda, trabalhar um monte de outras coisas, tá? Como editor de texto, eu vou mostrar aqui para vocês o bloco de notas. Todo mundo deve conhecer esse bloco de notas aqui, ó. Se eu escrever aqui, ó, vou escrever qualquer coisa. Estou escrevendo qualquer coisa. Pronto. Escrevi aqui, ó, qualquer coisa, tranquilo e calmo, beleza? Escrevemos aqui qualquer coisa. Quando venho aqui em editar, ele não aparece para mim as opções de negrito, itálico, sublinhado, tá? Em formatar, ele só coloca aqui, ó, quebra automática de linha, que a gente vai ver que ele vai quebrando a linha, a gente vai digitando e ele vai completando para, certo? E eu posso fazer tem poucos recursos, tá vendo? Arquivo, vem novo, janela, abrir, salvar como, pouquíssimos recursos. É só editar texto, é só para manipular texto, tá? Por padrão, esse arquivo de texto aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, arquivo, salvar como, ele salva no formato TXT, documento de texto, porque é apenas texto. Então, o bloco de notas ele salva apenas em texto. Ah, professor, no meu edital ele não cobrou bloco de notas, mas ele pode te colocar uma questão lá que esse conhecimento básico de bloco de notas vai te ajudar, beleza? A identificar o que é um editor, o que é um processador, quais são as extensões de salvamento do arquivo, tá bom? Então já vimos aqui o bloco de notas. O outro que a gente vai ver aqui, o bloco de notas vem já com Windows, tá? O outro que a gente vai ver aqui, que também já vem por padrão com Windows, é o WordPad, beleza? É o WordPad. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Ele já tem algumas outras informações. Se eu digitar aqui, ó, vou digitar qualquer coisa. Estou digitando qualquer coisa. Pronto, digitei qualquer coisa também. Eu consigo fazer algumas edições. Como assim, professor? Quais edições o senhor consegue fazer? Deixa eu tirar do zoom.
eu consigo vir aqui, ó, e colocar um negrito, aumentar o tamanho de fonte, mudar a cor da fonte. Consigo fazer algumas edições, vou colocar um realce verde aqui. Então, eu consigo fazer algumas edições que eu não consigo fazer no Word. No Word não, desculpa, no bloco de notas. Por padrão, os arquivos que são salvos, aqui, ó, os arquivos que são salvos no WordPad são formato RTF, que é um formato de documento universal. Tem uma convenção que a maioria dos editores de texto tem que salvar minimamente nesse formato aqui. Independente do fabricante, ele tem que ter um modelo único, uma extensão única que outros consigam abrir. Tá? Ele também consegue salvar, ó, em XML, em documento aberto, texto de documento aberto, que é uma extensão da LibreOffice. Tá? Também consegue salvar em TXT e também outros formatos ele vai salvar aqui. Tá? Ele já tem alguns recursos aqui, eu consigo colocar imagens, fazer alguns desenhos, beleza? Então, o WordPad também serve para você fazer alguma movimentação aí, alguma edição aí com seu documento, tá bom? Tá, professor, e quando a gente fala de processador de texto? Antes de eu falar de processador de texto, a gente tem que entender a diferença do pacote Office para o LibreOffice. O foco dessa nossa aula é o pacote Office. Não iremos trabalhar com o LibreOffice, beleza? Vou até mostrar para vocês, mas não é nossa ideia. O pacote Office, essa ideia de pacote, ela me dá a ideia que é um conjunto de programas, um conjunto de aplicativos para uma finalidade específica. Qual a finalidade? Qual o fim específico? Trabalho, certo? E quando você compra um pacote Office, ele vem com vários outros programas. O pacote Office ele vem com vários outros programas, certo? Ele vem aqui, por exemplo, vem com o Word, que é o editor de texto, o processador de texto. Ele vem aqui também com o Excel, que aqui eu estou trabalhando com planilhas. Vem também com o PowerPoint, que aqui eu estou trabalhando com edição de apresentação e de slides. Tem também o Access, que é um programa para um sistema de gestão de banco de dados. Tem outros programas, como o Note, que é um bloco de notas tunado. Tem um monte de recurso, um bloco de notas tunado lá, o OneNote. Tem, entre outros, o Outlook, Microsoft Outlook, que estudamos aqui, que ele é um gerenciador de e-mail. Tem, entre outros, tem o OneDrive, por aí vai, tá? O LibreOffice é o principal concorrente do pacote Office. O pacote Office ele é uma licença proprietária. Quando eu falo proprietário, eu estou também falando de código fechado. O que é isso, professor? A Microsoft, quando fez ele, disse, olha, o poder do código-fonte é meu, só eu tenho acesso, então não vou liberar para ninguém. Ele fechou o código. Só quem sabe o que tem no código, só quem pode vender o programa é a Microsoft. Já a LibreOffice, ele vem da ideia de software aberto, da OpenOffice, que aí evoluiu para a LibreOffice no mundo todo. No Brasil vem uma versão chamada BROffice, que hoje ela não é mais utilizada, tá? Não é mais atual, digamos melhor. Até porque, mesmo assim, no edital da PF 2012 veio lá o nome BROffice. 2012 não, 2018 veio o nome lá BROffice, tá bom? Então, vale a pena para a gente entender, saber o que é do que a gente está falando. LibreOffice é um software de código aberto. É um software de código aberto, tá bom? E quais são os principais programas, professor? Eu tenho aqui, ó, o Writer, que ele é concorrente do Word, ele trabalha com texto. Eu tenho também o Calc, que ele é o concorrente do Excel, que trabalha com planilhas. E eu tenho também o Impress, que é o concorrente do PowerPoint, que trabalha com edição de apresentações.
que trabalha com edição de apresentações. Tá bom? O LibreOffice também tem outros programas. Tem o Basic, que é o de sistema de gerenciador de banco de dados. Tem o Mesh, que é para cálculo matemáticos. Tem o Draw, que é para imagens vetoriais, entre outros. Tá bom? O que é importante mais para a gente falar disso aqui, professor? Vamos trabalhar as extensões. O que é uma extensão? Por exemplo, se eu criar um arquivo aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado aula.docx. Esse nome aqui, docx, ele é minha extensão. E o que significa isso, professor? Que quando eu clicar neste programa, neste arquivo aqui, tá? Quem vai abrir é o Word. Eu posso criar um arquivo também chamado aqui, ó, aula.xlsx. Quando eu clicar nesse arquivo aula.xlsx, quem vai abrir é o Calc, ou o Excel como padrão, né? E eu posso vir também aqui clicar uma aula.mp3. Se eu clicar aqui, vai ser um arquivo de áudio, que quem vai executar é o programa leitor de áudio do seu computador. Então, isso aqui é extensão. E a gente precisa ter em mente as extensões de cada programa, porque isso é cobrado em prova, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, de Word, quando eu falo de Word, Excel e PowerPoint, eu tenho dois tipos de extensão. Eu tenho a extensão padrão, que por padrão o Word, o Excel e o PowerPoint vão salvar, tá? E eu tenho a extensão do tipo modelo. Como assim modelo? Já já a gente fala sobre isso. A extensão padrão do Word é a extensão chamada docx, extensão do tipo docx. A do Excel por padrão é a xlsx. E a do PowerPoint por padrão é a pptx. Por padrão é quando eu abro o documento e salvo, ele vai salvar nesta extensão aqui. Mas eu posso utilizar outras extensões, N outras extensões. Eu tenho um tipo de extensão modelo. Quando aparecer na sua prova modelo, você vai lembrar de template. O que é template, professor? Template é um modelo, beleza? É um modelo de um documento. Porque a única coisa que vai mudar é isso aqui, ó, que ele vai virar o T. Olha lá, quando eu tenho a extensão do Word como modelo, ela é .x. O Excel como modelo, xltx. E do PowerPoint, potx. São as extensões modelo, tá? PowerPoint ainda tem outra extensão aqui, que é uma apresentação de slide, de apresentação automática. Você, quando entra no programa, ele já começa a passar automaticamente os slides, beleza? Tranquilo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no Word, certo? Antes da gente começar a falar do Word, quando eu venho aqui na guia arquivos, pode mostrar para mim, Wagner, e venho aqui, ó, salvar como, e venho vou escolher qualquer local aqui, download, por exemplo. E eu venho aqui, veja as opções que o Word me dá para salvar. Ele salva em várias extensões, ó. docx, que é por padrão, docm, que é um modelo de macro. O que é um macro, professor? Uma otimização, uma automatização do sistema. Eu posso criar uma macro, uma linguagem de programação em VBA. O próprio Word tem isso, o próprio Excel e PowerPoint tem isso, que ele vai automatizar alguma função. Imagine que você está fazendo um TCC e você, em vários parágrafos, você tem que aumentar o espaçamento entre linhas, aumentar o recuo, fazer uma série de funções que se repetem ao longo do texto. Você pode ensinar isso para o Word através de uma macro, e quando você clicar um botão, ele vai executar essa ação para você, automatizar isso para você. Tem aqui o formato também, ó, só o doc, que é de 97 até 93, até o Office 93, até o Office 2003, desculpa. Eu tenho o .x, que falamos que era como modelo. Tenho aqui em PDF, isso aqui é importantíssimo. Por que, professor? Importantíssimo. Cadê? Vamos lá. Por que, professor? Importantíssimo. Porque o Word ele salva em PDF. Como assim, professor? Você pega um documento e salva em PDF. Ah, professor, todos os programas não fazem isso, não? Não. Os programas, eles exportam para PDF. Tem diferença? Tem. Quando eu exporto uma coisa para uma outra extensão,
É porque este programa não aceita aquela extensão. Como assim? Você pegar, por exemplo, o Writer. Você não consegue abrir um PDF no Writer, mas no Word você consegue abrir um PDF, inclusive editar o PDF. Pega o PDF aí dessa aula, por exemplo, e coloca para abrir como Word. Você vai conseguir abrir tranquilo. Certo? O Word, você faz um documento e salva como PDF, como também você pode exportar como PDF. No Writer, não, você só exporta, só tem a opção de exportar. Tá bom? Volta para mim de novo, Wagner. O Word eu também consigo fazer, ó, arquivos de página web. Ele já me diz aqui, ó, páginas web, que é um arquivo único. Também pode ser chamado de .mht ou mhtml. Um arquivo de página web, HTML ou HTM, entre outros, beleza? Esse aqui é um arquivo único, seria só uma página só. Entre outros, ó, aceita também RTF, que a gente já viu, TXT, XLM, DocX, ODT, que é o formato padrão do Writer. O Writer, por padrão aqui, ó, usa o formato ODT, então eu posso abrir um documento do Writer no Word sem problema, abrir um documento do Word no Writer sem problema, pegar um documento do Word e salvar como Writer, que é ODT, sem problema, ou um documento do Writer e salvar como Word sem problema. Totalmente compatíveis, beleza? Tranquilo, pessoal? Então eu só vou dar uma apagada no quadro aqui rápido para a gente otimizar nosso tempo e a gente já volta. Pronto, pessoal, limpamos o quadro aqui, então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês o Word. Tá? Como é que é a cara do Word, já para a gente ter ideia, quando a gente estiver falando de uma coisa ou outra. No material de vocês tem um print aí, mas eu quero que a gente converse aqui. Mostra o Word aqui para mim, Wagner, por favor. Então aqui, ó, essa é a cara do Word, beleza? Eu tenho o Word aqui, a cara do Word. Como é que é o Word, professor? Vê, tem essa barra superior aqui, onde tem o nome, é Documento Word, que é chamada de barra de título. Esse Word, ele tem, essa barra, ela tem algumas outras informações aqui, ó, como a barra de acesso rápido. Como assim barra de acesso rápido? Eu posso colocar aqui vários botões para eu acessar rapidamente. Não entendi, professor. Em vez de eu vir aqui, ó, clicar negrito, eu posso clicar no botão direito negrito e vir aqui, ó, adicionar a barra de acesso rápido. Toda vez que eu quiser, o negrito está aqui. Qualquer outra função, por exemplo, revisão, eu quero ortografia e gramática, adicionar a barra de acesso rápido. Então, as funções que eu mais utilizo, eles ficam aqui na barra de acesso rápido, beleza? E posso remover também. Tá? Tem outras funções que ele fica aqui, ó, tá bom? Várias funções que ficam. Nessa parte de baixo aqui, eu tenho a minha faixa de opções. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para a gente falar a mesma língua. Isso aqui que eu estou falando é minha faixa de opções, certo? Todos esses itens aqui, ó, item, arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibir, fazem parte da minha faixa de opções, tá bom? Diferentemente dos outros editores de texto, como por exemplo o Writer, o Word ele trabalha com guias. Como assim guia, professor? Vê aqui, quando eu estou na minha faixa de opção e eu clico numa faixa de opção, observe que não desce um menu. Quando eu clico, ele abre para mim uma guia com várias opções. Layout, abre uma guia com várias opções. Ele não aparece, por exemplo, aquele menu que fica me atrapalhando. Quando eu clico aqui, por exemplo, ele vem um quadradão aqui que pega o texto. Isso é uma forma de trabalhar com um menu. Não estou entendendo, professor. Deixa mais claro isso aí. Vou aqui abrir o Writer para vocês. Não é nossa aula o Writer, tá bom? Mas ele é muito parecido com o Word. Mas a grande diferença dele é aqui, ó, que ele trabalha com faixa de opções. Não, trabalha com menu. Quando eu clico, ó, na faixa de opção, também é uma faixa de opção, ele desce um menu, ao invés de trabalhar com guias, tá bom? Então, isso aqui é trabalhar com menu. Tranquilo? Beleza. O Word não tem isso, ele trabalha com faixa de opções. E minhas faixas de opções, elas são organizadas. Como assim organizadas, professor? Veja aqui que em cada faixa de opção, ele tem uma barra. Uma barra na vertical aqui. Vocês conseguem ver? Tem uma barra na vertical aqui, dividindo um grupo de comandos, um grupo de botões, um grupo de funções. E esse grupo é chamado de grupo lógico. E tem um nome, ó, grupo lógico área de transferência, grupo lógico fonte, grupo lógico parágrafo, grupo lógico estilo, grupo lógico editando. Todo o Word ele é organizado por grupos lógicos, vários grupos lógicos, beleza?
Então, isso cai em prova. Então, é bom a gente entender o quê? Que o Word ele é organizado, já vimos. Não é por menus. Mesmo que a banca várias vezes fale genericamente menu, e isso não está errado, tá? A banca considera certo. Mas ele tem uma hierarquia. Eu tenho a faixa de opções, tenho minhas guias, tenho meus grupos lógicos, e dentro dos grupos lógicos eu tenho os botões, os comandos. Olha aqui, por exemplo, no grupo lógico, fonte. Eu tenho negrito, o botão negrito, a função negrito, o comando negrito, itálico, sublinhado, certo? Então, essa é a ideia. Faixa de opções, guias, grupos lógicos e botões, tá bom? Vamos passar pelos principais botões aqui. No material de vocês, eu coloquei a foto de todos os botões principais do Word. Todos que já caíram em prova estão aí. Então, por que, professor, o senhor colocou a foto? Pense no trabalho que deu, mas eu fiz com todo carinho para vocês. Por que eu coloquei a foto? Porque colocando a foto, você vai associar a função. E a banca tanto pode te cobrar o conhecimento da foto, o que é que esse ícone representa, como ela também pode te cobrar a função e perguntar qual é o ícone. Saber onde está organizado. Tá bom? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muitos alunos falam, professor, é muito difícil a questão de Word, porque a banca quer que você saiba onde é que está tal comando. Concordo que é difícil. Não, não é difícil. Era difícil. Que eu vou te dizer como ficar mais fácil isso, tá bom? Volta lá para o Word. Então, o Word, ele tem, já falamos aqui da nossa faixa de opções, né? Tranquilo. Depois da faixa de opções, eu tenho esse carinha aqui, ó, que é chamado de régua. Minha régua. Que a régua, ela trabalha junto com isso aqui, ó, com a tabulação, que são esses caras aqui, ó, que identificam a margem do meu papel. Eles servem para eu trabalhar com a tabulação. Como assim, professor? Vê aqui, eu vou escrever alguma coisa aqui, certo? Colocar um nome de alguma pessoa aqui, Rashid, certo? Se eu colocar um tab, que um tab é uma tabulação, ele não vai respeitar um padrão exato. Vou lá, ó, coloquei um tab, ele não respeitou. Eu, às vezes, quero agrupar. Então, se eu quiser, aí vou colocar aqui, ó, Targino. Mas eu quero isso mais para lá, professor. Eu posso vir aqui, escolher minha tabulação. Cadê? Vim aqui, escolher minha tabulação e dizer, ó, eu quero que o Rashid fique aqui. Olha lá, ele já alinhou. Ele já faz um alinhamento para mim. E toda vez que eu utilizar qualquer nome, ó, por exemplo, agora eu passo. Veja que ele obedeceu o mesmo alinhamento aqui, ó. Obedeceu o mesmo alinhamento. Então, a tabulação é uma forma de eu utilizar, de eu trabalhar com as réguas aqui em cima. No material de vocês, coloquei várias formas da gente trabalhar com tabulação. Beleza? Tranquilo. Eu também tenho minha régua aqui, ó, na horizontal. Olha aqui minha régua na horizontal. Certo? Essa régua na horizontal, se você observar, ela tem duas partes, tanto na horizontal como na vertical. Tem essa parte mais cinza e essa parte aqui, ó, mais clara. Qual a diferença, professor? Essa parte cinza aqui, ele me indica a margem do papel, ou seja, daqui para cá, daqui para o papel, não vai imprimir nada. No papel só vai ser impresso o que tiver aqui dentro. E aqui também, ó, olha a margem aqui, à direita. Olha a margem à direita. Olha a margem superior que ele marca aqui. Olha a margem superior. E aqui embaixo também tem uma margem inferior. Isso informa onde não vai ser impresso nada no documento. Com certeza eu posso estar modificando isso aí também. Beleza? Posso estar modificando. Tenho minha barra de rolagem aqui, que eu rolo o documento para cima e para baixo. Aqui embaixo eu tenho minha barra de status. Cadê, professor, a barra de status? Deixa o mouse me ajudar. Eu tenho aqui minha barra de status, que ela fica aqui embaixo. Certo? Que ele me dá várias opções, ó, quantas palavras eu tenho, quantas páginas eu tenho, se tem algum erro ortográfico, qual idioma tá. Se eu quiser, eu posso colocar outras informações, ó. Só é clicar com o botão direito, eu vou colocar seção, que a gente vai trabalhar isso aqui, número de linhas, número de colunas, várias informações eu consigo ter aqui também, tá bom? Também me mostra aqui as formas de exibição, exibição leitura, layout de impressão, layout web, também me mostra o zoom do documento, tá bom? Agora que tivemos um conhecimento geral, uma análise geral do Word, antes da gente evoluir para a faixa de opções, vamos só tratar de mais um tema aqui.
Fica comigo aqui, Wagner. Tecla de atalho. Pode jogar na tela, Wagner. Tecla de atalho. Muitos alunos falam, meu Deus do céu, professor, é muito difícil decorar tecla de atalho. Tecla de atalho não precisa decorar. A tecla de atalho, ela tem uma ideia por trás disso, por trás dela. A tecla de atalho é um conjunto de teclas que vão encurtar eu desempenhar, acionar qualquer função. Vamos supor que seu nome seja Wagner. Wagner aqui, ó, o nome do meu Kanga aqui, que está me ajudando aqui. Se Wagner fosse uma opção do Word, um nome de um comando do Word, qual letra te lembraria de Wagner? Se o nome dele é Wagner com V, seria V. Como eu vou acionar o Wagner? Ctrl V. E é assim que é feito os comandos no Word. Beleza? Como assim, professor? Me explica aí. Você vai ver que você vai decorar, vai memorizar pouquíssimos. Por exemplo, Ctrl A de abrir. Ctrl B, pula, depois a gente volta. Ctrl C, C de copiar. Ctrl D, pula. Então aqui, ó, só pulamos uma, duas por enquanto. Ctrl E é centralizar. Mas, professor, Ctrl E, centralizar não começa com C? É, mas o C ele já está ocupado com copiar. Então ele vai para a próxima. Ctrl E. E é assim a dinâmica. Ctrl G, direita, alinhar a direita, que vem do right, direita em inglês. Esse aqui você vai precisar decorar também. Veja quantos a gente vai minimizar. Ctrl I me lembra de itálico. Ctrl J, J de justificado, alinhamento de parágrafo. Ctrl K, professor, é de link. Por que link? Porque Ctrl L, o L já é localizar, o I é itálico, o N vem de novo, de negrito, desculpa, o N vem de negrito e o K vem de link. Beleza? Aí eu tenho mais o quê? O novo aqui, ó, Ctrl O. Por que o Ctrl O, professor? Porque o N já está em negrito. Ctrl N já está em negrito. Imprimir é padrão, todos os navegadores, todos os programas utilizam Ctrl P em impressão. Alinhar à esquerda, por que esquerda, professor? Porque o E é centralizar, o S é sublinhado e sobrou o Q de esquerda. Tá? Se você quiser lembrar, você pode lembrar alinhar à direita ou alinhar à esquerda. Uma vez uma professora falou isso na sala, quando eu estudava comecei a estudar para concurso em 2012. Eu acho que ela falou isso para mim no começo de 2012. Ela falou, na brincadeira dela, até hoje eu não esqueci. Quer alinhar à direita? É de G, gireita. Se quiser lembrar assim, até hoje eu não esqueci. Quer alinhar à esquerda? Q, de esquerda, alinhar à esquerda. Se você quiser lembrar, mais uma opção que eu até hoje não esqueci. Pode voltar para mim, Wagner. Tá? Ctrl R, refazer. Ctrl S, já falamos, sublinhado. Ctrl T, de selecionar tudo. Tudo eu vou selecionar. Ctrl U, substituir. Eu posso substituir um termo por outro. A gente vai... Pode me deixar lá, Wagner. A gente vai tratar esses comandos aí. Ctrl V, de colar. Ctrl W, de fechar. Ctrl X, de recortar. Coloquei até o ícone aqui, ó, uma tesourinha. Tá bom? Ctrl Z, de desfazer. Vamos voltar agora, vê. Já matamos aqui, ó, de A a Z, maioria, quase todos. 90%. Vamos matar mais. Ctrl B. Quem é que salva? O bombeiro. Então, você já não precisa lembrar de Ctrl B, porque quem salva é o bombeiro. Então, já posso vir aqui, ó, e apagar esse xizinho aqui. Não vou precisar memorizar ele. Tá? Ctrl G, a gente pode lembrar de direita. Vai lembrar também. Então, no frigir dos ovos, no apanhado geral, a gente só vai precisar lembrar aqui de fonte, que é Ctrl D. E qual foi o outro que a gente vai precisar lembrar? Pronto. Só o fonte e o Ctrl W de fechar. De A até Z, a gente só vai memorizar 2. Tá bom? O resto já ficou na massa do sangue aqui. Ah, professor, eu vi que não tem alguns comandos aí. Porque alguns comandos têm múltiplas funções. Eu nunca vi sendo cobrado em prova. Tá? Então, não achei interessante colocar aqui. Mas os mais cobrados em prova são esses aqui. E coloquei outras teclas de atalho também aí no material de vocês. Tá? Antes da gente passar aqui para o próximo bloco, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Como eu posso me movimentar no Word. Tá? Deixa eu digitar alguma coisa rápida aqui no Word. Mostra aqui para mim. Pode abrir o Word aqui para mim. Vou digitar alguma coisa rápida aqui. Beleza? Digitei um texto aqui, mágica. Tá? Eu quero que você veja que eu tenho várias formas de me movimentar no Word.
Primeiro, o nome desse cara que fica piscando aqui, como é o nome dele? Muita gente vai falar cursor. Beleza, é cursor, mas sua banca também pode chamar de ponto de inserção. Por que ponto de inserção, professor? Que é ele que vai inserir os caracteres. Olha aqui, ó, quando eu vou colocando qualquer coisa, é ele que vai se deslocando para a direita e o caractere vai sendo colocado à esquerda. Beleza? Tranquilo. Então, esse é o cursor, é o ponto de inserção. Se eu der um clique com o sensor, com o cursor em qualquer lugar aqui, eu vou posicionar, certo? Se eu der 2 cliques em qualquer lugar da palavra, ele seleciona uma palavra. Olha aqui, ó, vou dar 2 cliques, selecionei 2 palavras. Se eu der 3 cliques, 1, 2, 3, opa, foi mal. 1, 2, 3, ele seleciona o parágrafo todo. E se eu der 4 cliques, professor? 1, 2, 3, 4, ele volta a selecionar uma palavra. Então, no Word, 1 clique posiciona, 2 cliques seleciona a palavra, 3 cliques seleciona o parágrafo e não tem 4 cliques. Beleza? Tranquilo. Outra coisa, eu posso fazer vários tipos de seleção. Por exemplo, seleção alternada. Pode deixar aqui, Wagner. Olha, tem o nome fornece aqui. Se eu quiser selecionar ela, 2 cliques. Copiei, fornece. Selecionei, fornece, na verdade. Ah, eu quero, professor, copiar também aqui, ó, poderosa. Seguro o Ctrl, 2 cliques, poderosa também. Ah, eu quero selecionar também, professor, argumento. Seguro o Ctrl, argumento, 2 cliques. Então, eu estou selecionando alternativamente. Como é que eu vou lembrar? C de Ctrl, C de catar. Eu fico catando as palavras no texto. Onde eu quiser aqui, ó, selecionando o Ctrl, ele vai selecionando para mim. Tem mais 2 outros tipos de seleção. Tem a seleção estendida, que é com Shift. Observem que meu ponto de inserção, meu cursor, está aqui. E eu vou clicar com o mouse, segurando o Shift aqui. Ele vai selecionar todo este documento, todo esse conjunto de palavras aqui, chamado de seleção estendida. Olha lá, meu mouse, meu cursor está aqui. Segurando o Shift, eu clico aqui, ele faz a seleção estendida. Tá bom? Tranquilo. Vejam meu mouse que, por padrão, ele é diagonal à esquerda. Por padrão, ele é diagonal à esquerda. Mas quando eu venho aqui, ó, para a margem de esquerda, ele virou diagonal direita. O que é isso, professor? Que danado é isso? Isso é só uma forma dele mostrar que está habilitado o modo seleção. Como assim o modo seleção? Veja, se eu der um clique, ele seleciona a linha. Qualquer lugar que eu clicar aqui, ó, seleciona a linha. Cliquei aqui, seleciona a linha. Cliquei aqui, seleciona a linha. Se eu der 2 cliques, professor, 1, 2, seleciona todo o parágrafo. Ah, professor, e se eu der 3 cliques? Vamos ver. 1, 2, 3, seleciona todo o documento. Beleza? Então, a banca também pode cobrar o mouse quando ele está à margem da esquerda. 3 cliques, ele evolui. Tá bom? Tranquilo. Veja que toda vez que eu seleciono uma palavra, ele aparece essa caixa aqui, ó, essa caixa de formatação, que tem várias opções, ó. Estilo, pincel de formatação, aumentar e diminuir tamanho de fonte, tipos de fonte, né? A fonte, negrito, itálico, sublinhado, a gente vai estudar tudo isso aqui. Quando eu seleciono uma palavra também, ó, eu clico com o botão direito, ele aparece uma caixa de contexto com várias outras opções. Recortar, copiar. Se eu tivesse copiado, ele apareceria para mim colar. Fonte, eu posso entrar no grupo fonte aqui, ó, entrar neste grupo fonte que a gente vai ver. Opções de parágrafo, pesquisa inteligente. O que é pesquisa inteligente? É para eu definir essa palavra. Vamos supor que eu não saiba o que é o nome clicar. Se eu clicar aqui e colocar pesquisa inteligente, ele vai definir o que é clicar. Em versões anteriores do Word, ele era chamado de definir. Sinônimos, traduzir, link, comentários, ou seja, me dá várias outras opções, tá bom? Foi até bom eu falar aqui de versões anteriores, porque muitos alunos têm essa dúvida comigo. Vem aqui, Wagner. Ah, professor, meu Deus do céu, que versão é essa que o senhor está usando no seu Word, no seu Excel, no seu PowerPoint? Sempre a versão mais atual. Sempre será a versão mais atual que eu vou estar trabalhando aqui. E se meu concurso, professor, pedir o Word 2010, o Word 2003, o Word 2013, a ideia dos softwares é eles evoluírem. Então, eles vão acrescentar novas funções. Eu trabalhando com software mais atual, você vai estar vendo todas as funções. Talvez mude um nome ou outro, mas você vai se... Se você tiver noção do software, você não vai errar. Os ícones
99% tem a mesma cara. Já no LibreOffice não, ele muda completamente dependendo da versão, tá bom? Então não se preocupe, estamos utilizando a versão mais moderna aqui, tá? Vamos fazer algumas questões aqui, só para a gente refinar nossa técnica. Deixa eu preparar aqui, vamos lá. Pode vir, Wagner, tranquilo. Então, mais uma vez, para lembrar aqui, ó, que meu e-mail, prof.rachidtagino@gmail.com. Qualquer dúvida pode mandar o e-mail. E tem também meu Instagram, dá aquela força lá pro professor Rachid Tagino. No meu canal do YouTube, cada vez mais eu estou colocando informações lá. Então, também podem me seguir lá, tá bom? Então, primeira questão. A faixa de opções do Word 2013, desde o 2003 para cá, ela funciona assim. Foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos, que estão organizados em guias, os quais, por sua vez, são organizados em grupos lógicos. Certo ou errado? Mais uma vez, vou te lembrar, a gente tem um acordo, pode me deixar no canto, Wagner, a gente tem um acordo de, antes de eu começar a fazer questão, você pausa o vídeo e faz a questão. Se acertar ou errar, não importa. Lógico que você vai fazer com a vontade de acertar. Mas, depois você volta para mim. Se acertou, beleza, você está indo bem. E aqui a gente vai discutir por que você acertou e você vai aprender mais. Se errou, melhor ainda que você nunca mais vai errar a questão, porque você vai entender o que errou. Tá bom? Tranquilo. Ele está me dizendo aqui que as guias, as faixas de opções, são organizadas, ajuda o usuário a localizar rapidamente os comandos. Até aqui, perfeito. Só que ele está me dizendo que os comandos estão organizados em guias. Opa! E as guias, por sua vez, estão organizadas em grupos lógicos. Não. Olha aqui, ó, o Word. Vou mostrar aqui o Word para vocês. Vê aqui. Eu tenho aqui a guia inserir. Primeiro vem a guia. Depois vem o grupo lógico fonte. E depois vem os comandos. Ou seja, primeiro vem guia, grupo lógico e comandos. A questão disse ao contrário. O que foi que a questão disse? A questão disse que os comandos estão organizados em guias, que as guias estão organizadas em grupos lógicos. Tem uma hierarquia aqui e falamos sobre isso. Então, o gabarito dessa questão é errado. Tá bom? Vamos para mais uma questão aqui. Para converter um documento no Word 2010 em uma página web de arquivo único, isso aqui é importante, deve-se salvar o documento com extensão HTML ou HTML. Vimos que, já mostrei isso para vocês aqui, que eu estou falando em documento único, arquivo único. Página web em arquivo único não é HTML ou HTML, é MHT, que a gente viu lá, tá bom? Gabarito da questão errado. Para se editar um documento em formato PDF no Word 2013, é necessário que o documento seja composto exclusivamente de texto. Isso está certo ou errado, pessoal? Essa questão está certa ou está errada? É necessário? Não. O Word ele abre documentos de texto. PDF pode ter uma tabela no PDF, pode ter uma imagem, ele vai abrir do mesmo jeito. Gabarito da questão errada. Mais uma questão. Título, assunto, palavra-chave e comentários de um documento são metadados típicos presentes em um documento produzido por processadores de texto como BROffice e Microsoft Office. Como assim, professor, metadados? Metadados são dados sobre os dados. Como assim, professor? Não estou entendendo. São informações sobre os dados. Deixa eu abrir esse documento aqui para você. Quando eu venho aqui na guia arquivo, ele me dá uma série de metadados. Por exemplo, essas informações que estão aqui, ó, são meus dados. E os metadados são informações sobre esses dados. Como assim, professor? Quem criou esse dado? O autor, César Nakano. Por que César Nakano? Porque eu estou no computador dele. O computador do estúdio aqui usa a licença Office dele. Então, ele é o autor deste documento que eu estou produzindo. Criado quando? Hoje, às 18h51. Beleza? Tem a data de criação. Tempo de edição, 56 minutos. Quantas palavras? Tudo isso aqui, ó, são metadados. Beleza? Se foi editado, se não foi, se já foi feito backup ou não foi. São informações, são dados sobre a informação geral, como um todo. Beleza? Então, esta é a ideia de metadados.
Título, assunto, palavras-chave e comentários de um documento são metadados típicos presentes em um documento produzido por processador de texto como BROffice e Office. Gabarito da questão correta. Beleza? Considere o aplicativo Word após a edição de determinado documento. Ao salvar o documento por padrão, o aplicativo vai criar um arquivo de qual tipo? Ele está dizendo que o Word salvou, fez um monte de coisa. Pode me deixar lá no canto, Wagner, sem problema. E após as edições, ele salvou o documento. Por padrão, qual a extensão do Word? Por padrão, A, B, C, D, E. Vimos aqui, gabarito, letra B, docx. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Sim, só uma curiosidade. De 2003 para trás, a extensão do arquivo era doc. E esse xzinho que foi incorporado, ele dá mais recursos para o Word consegue usar mais recursos no documento, e o documento ele ainda fica menor. Se você pegar um documento e salvar em doc, ele vai ficar grande. Aquele mesmo documento salvar em docx, ele fica menor. Isso nunca foi cobrado em prova, mas pode ser cobrado sim. Tá? No contexto dos processadores de texto existentes no mercado, existe uma extensão no nome do arquivo como alternativa de formato do doc. Tá? Eu quero uma alternativa para o doc. Para utilização de casos de necessidade de se transferir documentos de texto formatados entre aplicativos, mesmo que sejam executados em plataformas diferentes, tanto no Word como 2003, do pacote Office, né? Como no Writer, ou seja, ele quer uma linguagem universal, uma extensão universal. Permite o emprego dessas outras extensões, indicada como um formato de arquivo que vários processadores de texto entendem sendo utilizado como frequência. Quando o documento é criado em um processador de texto, mas editado em outro. Essa extensão é conhecida como o quê? Ele veio com esse texto aí, encheu linguiça, na verdade, mas ele quer saber qual a extensão padrão dos editores e formatadores de texto. E aí, A, B, C, D, E. Aqui foi um flamenguista que criou, né? Então a gente já mata logo. PDF não é um documento de texto, é um formato de documento protegido, tá? Ah, professor, mas tem texto, mas a ideia dele não foi essa. A ideia dele é para proteger o documento. RTF circula, SDT risca e TXT circula. Professor, pode ser tanto RTF como TXT, os dois são universais. Perfeito. Mas qual é o gabarito da questão? Veja aqui que ele diz aqui, ó, cadê textos formatados? O TXT não trabalha com formatação de texto. Então, meu gabarito é letra F. Questão muito boa, tá? Então, vamos agora cair para as principais funções do Word. Vem na tela aqui para mim, Wagner. Então, vimos que o Word ele é formado por faixas de opções, que as faixas de opções têm os grupos, as guias, e as guias são organizadas por grupos lógicos, tá? Essa faixa de opção eu posso ocultar ela aqui, beleza? De maneira opcional, eu posso ocultar ou posso fixar. Tecla de atalho para ocultar. Olha lá, ó, Ctrl F1. Se eu apertar aqui, ó, Ctrl F1, ele vai ocultar para mim. Não está ocultando porque eu estou com outro programa usando aqui. Meu programa de zoom, de interagir com a tela, utilizo o Ctrl 1 para outra coisa. Beleza? Mas vocês podem ver aqui, ó, tecla de atalho, Ctrl F1. Beleza? Tranquilo. Então, ele vai ocultar. Ctrl F1 ocultou. Beleza? Desabilitei aqui o programa. Então, ele está aqui, tranquilo, essa faixa de opções. Deixa eu habilitar de novo aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Agora eu consigo dar zoom novamente. Então, beleza. Primeira guia que a gente vai estudar é a guia arquivo. A guia arquivo, ela me dá informações do arquivo. E o que é que tem aqui, professor? Informações, os metadados do arquivo que a gente já viu na aula passada. Eu posso criar um novo arquivo, ou seja, abrir um novo arquivo. Abrir um arquivo que eu já tenho, salvar ou salvar como, ver o histórico, porque está desabilitado, professor, porque eu não salvei esse documento ainda e não fiz edições. Imprimir, compartilhar, explorar, fechar, conta, comentários e opções. Essas são as principais funções da guia arquivo. E eu vou deixar um material completo aqui no quadro para vocês. Vem para mim, Wagner, tá? Então, guia arquivo, o que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, novo arquivo, eu posso abrir um arquivo, eu posso salvar um arquivo, eu posso exportar um arquivo, beleza? Eu posso imprimir um arquivo e posso
opções do arquivo. Tem também aqui compartilhar, tá? Mais uma vez vou falar, você não vai precisar decorar nada. E eu vou lhe dizer o bizu para você saber onde está cada função. Porque as questões que os alunos têm mais dificuldade é a questão de onde está cada função. Então vem cá no Word para mim. O programador, pode me deixar lá, Wagner. O programador, quando ele faz um programa, quando ele estuda para fazer um programa, ele paga uma matéria chamada de lógica de programação. A programação ela tem uma lógica. Mas não adianta essa lógica ser só na cabeça do programador. Essa lógica tem que ter para o consumidor, para o cliente. E ele também paga uma matéria chamada design de interação. Design de interação é o design que o usuário interaja com o programa do programador de maneira mais intuitiva. Quer ver? Você entra no site, faz um cadastro e quer enviar seu cadastro, quer salvar seu cadastro. E lá no final tem um botão verde e um vermelho. Você sem ler, você clica em qual? No verde, para o seu, eu quero enviar. Perfeito. Isso é o design de interação. Tem que ser intuitivo. Porque uma criança de 3 anos pega um celular e faz tudo, baixa o aplicativo, zera a fase do aplicativo, do joguinho lá e tudo. Por quê? É intuitivo, tá bom? E o Word ele é do mesmo jeito. Quando eu venho aqui ó, na guia arquivos, deixa eu sair, na guia arquivos, ele me dá as opções do arquivo. Quais são as opções do arquivo que a gente já viu? Novo arquivo, abrir arquivo, salvar o arquivo. Página inicial, professor, o que é que me dá a página inicial? Vê, você abre um documento Word, em regra o Word ele vem assim, ó, em branco. Nada nele, vem todo em branco. Você vai fazer o quê? Você vai editar. O que é editar? Colocar caracteres, você vai digitar, você está editando. Depois que você editou, você vai formatar. Formatar e colocar negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor de fonte. Então, página inicial são opções de edição e formatação de texto, certo? Vai ficar muito claro. Os que a banca mais cobra, tá? Que as bancas mais cobram. Vamos lá. Os que as bancas mais cobram são esses aqui, ó. Eu tenho página inicial, inserir. Página inicial é a mais cobrada. Inserir, ele cobra, é muito fácil, raramente estão cobrando agora. Layout cobra bastante, que a gente vai ver, tá? E revisão também cobra bastante. Exibir, eles também cobram algumas coisas aqui. Então, essas são as mais cobradas. Referência tem uma questão ou outra que a gente mata rapidinho, tá bom? Então, essas são as mais importantes. Então, vamos lá. Quando eu falo em inserir, ele me dá a ideia que eu não tenho no documento. Então, se eu quiser inserir alguma coisa no documento, colocar alguma coisa no documento, eu vou ter que inserir. E o que é que eu posso inserir e colocar? Posso inserir uma página, uma imagem, um vídeo, olha aqui, ó, uma planilha e outras coisas que a gente vai passar pelos principais aqui. Guia desenhar, não vi caindo em prova, são recursos que eu posso desenhar no Word, beleza? Mudar a cor, adicionar outras canetas. Se seu tablet ou seu notebook tiver touchscreen, você pode usar para desenhar com isso, tá? Design são as opções de todo o design do documento, tema, um padrão de fontes. Olha aqui, eu posso escolher um padrão de fontes. Padrão de fontes para vários tamanhos, a fonte vem com um padrão específico. Cores, paleta de cores, para seu documento ficar profissional, está em design. Tá bom? Tem aqui as opções de marca d'água, que é o que a gente chama de texto fantasma. Se no final do documento eu quiser colocar aqui, ou no fundo do documento, um nome, um CPF, a logomarca da sua empresa, ou então um confidencial, ou um rascunho, para mostrar que é um rascunho, ou um teste, beleza? Então, eu posso colocar o que quiser. Posso colocar borda, vou colocar aqui, ó, cor de página, desculpa, cor de página preta, amarela, verde, eu posso mudar a cor da página. E se eu imprimir, professor, sai dessa cor? Não, a impressão não sai da cor do fundo da página que você escolheu. E também posso colocar borda, a borda da página. Beleza? São as principais funções aqui. Layout a gente vai ver, vamos trabalhar aqui, mas eu quero que você entenda que layout é o layout do documento. Que ele me dá ideia de imagem, me dá ideia se o papel está em pé, que é a orientação, ou se o papel está deitado, orientação também. Em pé, orientação, retrato, e deitado, paisagem. Quando você pega seu celular para tirar uma foto, se tirou em pé, é retrato. Se tirou de lado, é paisagem. Beleza? Aqui, ó, mais, referência. A guia referência te dá ideia de quê? Referência. Pode me deixar lá no canto, Wagner. A referência te dá ideia de referenciar alguma coisa. Você vai, por exemplo, inserir citações,
inserir legendas, marcar a entrada, marcar citações, sumário, que isso aqui cai bastante, caiu na prova de perito da Polícia Federal, ó, mel a questão. Correspondência, dá ideia de quê? Correspondência, eu vou enviar para alguém, perfeito. Então me dá ideia de mala direta, etiquetas, envelopes. Você faz o documento e vai enviar para alguém. Revisão, terminou o documento, vai mandar para alguém revisar, ou mesmo você vai revisar. Controle de alterações, dicionário de sinônimos. Tá vendo como é fácil, como é lógico de controlar a alteração? Isso aqui é uma opção que você pode clicar e salvar, proteger essa alteração aqui, ó, proteger o documento, cria uma senha lá e manda para uma pessoa. Tudo que a pessoa fizer no documento não vai ser alterado, vai ser controlado, vai ser uma sugestão de alteração. E depois ela te devolve, você aceita ou não. Beleza? Tranquilo? Depois aqui, ó, você aceita ou rejeita as alterações. Pode comparar um documento com outro para ver se foi alterado, restringir a edição, você pode também proteger esse documento nesse sentido. E exibir, exibir te dá a ideia de quê? Exibir como o documento vai ser exibido na tela, que eu tenho várias formas que a gente vai estudar aqui também. Beleza? Que a gente vai estudar. Ó, posso colocar o papel aqui para ser dois, deixa eu colocar dois documentos, um do lado do outro. Miniatura, ele fica bem pequenininho. E por aí vai, várias formas de dividir, tá bom? De trabalhar. Vamos falar com a página inicial. Esse é o primeiro que a gente vai falar. Deixa eu cortar aqui para dar aquele zoom, aumentar aquele zoom aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Beleza. Então aqui, ó. Deixa eu vir aqui, exibir. E aumentar o zoom agora. Tá bom. Tranquilo. Na página inicial, eu tenho esse primeiro grupo aqui chamado área de transferência. O que é área de transferência, professor? A área de transferência, desse não é lógico. É um local onde você vai colocar uma informação e temporariamente ele vai estar lá. Por que temporário? Porque ele vai ser transferido para outro lugar. Quem trabalha em logística tem isso. Ó, essa aqui é a área de transferência. Isso aqui, essa mercadoria vai ficar aqui porque ela vai transitoriamente ir para outro lugar, ser transferida à área de transferência. Certo? E ela tem as opções, ó, recortar, copiar e colar. Quais são essas opções, professor? Quando você copia uma informação, qual a tecla de atalho para copiar? Ctrl C, todo mundo sabe. Onde é que vai essa informação, professor? Para a memória do computador, perfeito, mas a memória do computador é a área de transferência. Olha ela aqui. Quando eu clico nesse íconezinho aqui, chamado de caixa de diálogo, ele me dá mais opções do grupo lógico. Então, quando eu copiar vídeo, ó, copiei vídeo. Olha para onde o vídeo veio. Vou copiar online. Copiei online. Olha para onde o online veio. Então, eu estou trabalhando com opções de área de transferência. Cuidado para não confundir a área de transferência do Word e do Office, que ela é comunitária, colaborativa, digamos assim, com a do sistema operacional. Como assim, professor? O Word, o Excel e o PowerPoint, eles têm uma área de transferência comuns. Se eu copio uma coisa do PowerPoint, do Excel e do Word, eu posso colar onde eu quiser. E essa área de transferência, ela guarda até 24 itens. Como assim, professor? Eu posso sair copiando aqui até 24 itens. Ele vai completar 24 aqui. Depois que completou os 24, ele vai eliminando o mais antigo. A área de transferência do sistema operacional, ele só tem espaço para um item. Você copiou, está lá. Colou, só vai ser aquele. No Word, não. Eu posso escolher o que eu vou colar. Beleza? Outra coisa, copiar. Quando eu aperto aqui, ó, Ctrl C, copiar, que é aqui, ó, copiar, ele fica uma cópia aqui e vem outra para cá. Este que é copiar. Se eu colocar recortar, vou pegar aqui o recortar do online, vou recortar online. Ó. Quando eu clico, online sumiu do documento e está aqui. Essa é a diferença de copiar e recortar. Qual a tecla de atalho para recortar? Ctrl X. Beleza? Já falamos sobre a tecla de atalho. E colar, professor? Eu seleciono um item aqui, ó, e vou colando. Eu posso colar o que eu quiser aqui, ó. Vou colando, ele vai colando. Beleza? Tranquilo, 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 professor. Beleza. Tá? No colar, veja que ele tem uma setinha apontada para baixo. Todas as ferramentas, ó, o sublinhado também tem, fonte também tem. Que tiver uma setinha apontada para baixo, ele abre um drop-down, uma série de opções. Olha aqui o sublinhado, quando eu clico, ó. Várias opções. Tamanho de fonte, cor de fonte, olha aí, várias opções. Espaçamento entre linhas, olha, várias opções. Colar também não é diferente.
Eu posso utilizar vários tipos de colagem. Usar temas de destino. Como assim? Você copiou uma página da internet. Pode me deixar lá, Wagner. Você copiou uma página da internet e quer que ela venha com a formatação da internet aqui. Perfeito. Mesclar formatação entre a original e a do seu documento. Mesclar a formatação também e manter somente texto. Dá um exemplo disso aqui, professor. Vê, eu vou abrir uma página aqui no Google. Deixa eu abrir aqui. Uma página da internet. Beleza? Estou abrindo aqui uma página da internet. Tá? Vou abrir. Ah, professor, eu quero copiar essa informação aqui. Vou copiar esta informação. Estou copiando esta informação. Beleza? Deixa meu mouse me ajudar. Copiei essa informação. Ctrl C. Espera aí. Vou copiar essa informação aqui em cima. Copiei. Ctrl C. Certo? Se eu vier no meu Word e for colar essa informação por padrão, olha que a informação já está aqui na área de transferência. For colar aqui por padrão, Ctrl V normal, olha como ficou. Com a formatação do site. Aí vai eu mudar a formatação, tudo isso, aquilo, pá. E aí? Olha o trabalho que dá. Isso acontece muito quando seu amigo, você não, né? Copia fonte da internet para o TCC. O maior trabalho que dá é formatar, não é nem pensar e digitar, né? É formatar. Se você copiou a informação lá e vim aqui, ó, colar, mandar só o texto, olha como vem o texto, sem formatação. Você copiou sem formatação, só o texto. E essa opção ela também está aqui, quando você clica com o botão direito, ó, opções de colagem. Olha o azinho aqui, ó, manter somente o texto. Você pode copiar de onde quiser. Quando jogar aqui, ele vai respeitar a formatação do seu documento. Beleza? Isso pode ser com várias coisas. Tá bom? Já fica mais essa dica aí para você. Então, falamos aqui desse grupo aqui. Falamos de copiar, colar, recortar e pincel copiar, recortar e colar. Pincel de formatação. O que é pincel de formatação? Para falar de pincel de formatação, eu já vou falar deste grupo aqui, tá? Para falar deste grupo aqui, grupo fonte, me dá as opções de fonte, ó, negrito, olha a fonte como fica lá, negrito, itálico, sublinhado, eu posso colocar um sublinhado duplo, inclusive eu posso modificar a cor do sublinhado, eu quero sublinhado laranja. Eu posso aumentar o tamanho de fonte, diminuir o tamanho de fonte. Olha aqui, ó, se eu aumentar o tamanho de fonte, vai para quanto? De 11 vai para 12. Se eu aumentar de novo, vai para quanto? 13? Não, 14, porque ele respeita essa escala aqui, ó, de 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, de 12, 14, 16, 18, 20. Ele respeita isso aqui. Aí agora eu quero colocar a letra toda maiúscula. Está tudo maiúsculo lá. Quero colocar a fonte vermelha. Quero mudar o estilo de fonte. Quero colocar esse aqui. Beleza, apliquei um monte de formatação ao meu vídeo. Beleza? A minha palavra vídeo. Para eu não vir e vamos supor que esse maneira aqui, ó, eu quero que ela esteja a mesma formatação de vídeo. Eu posso vir aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado, cor de fonte. Olha o trabalho que dá. Muito melhor eu copiar, selecionar a palavra, vim aqui, ó, pincel de formatação e pronto. Aplicou a formatação. Se eu quiser aplicar em outros, professor, para aplicar em outros eu tenho que selecionar ela, dar 2 cliques. Olha como está meu mouse. Olha o meu mouse como fica. Com um pincel, no mouse aparece um pincel. Vocês conseguem ver? Beleza, esse pincel diz que o modo de pincel de formatação está acionado. Isso pode cair em prova. Pincel junto do cursor do mouse significa o quê? Olha aí, ó. Onde eu clicar, ele vai aplicar aquela formatação. Tá bom? Onde eu clicar, ele vai aplicar aquela formatação. Vem aqui para mim. Isso é um papo de cabeça. Papo importantíssimo. Pincel de formatação, eu posso copiar a formatação e aplicar num parágrafo todo. A banca adora falar isso. Eu posso copiar a formatação de uma imagem e colar em outra? Posso. Posso copiar a formatação de um parágrafo e aplicar em uma palavra? Posso. Posso copiar a formatação de uma planilha e colar na outra? Posso. Ele vai copiar a formatação e colar a formatação. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? Vamos lá para o documento, Wagner. Olha aqui, ó, mais uma vez, peguei vídeo, copiei a formatação e eu quero todo este parágrafo naquela formatação. Olha aí. Extremamente possível. Beleza?
Se eu quiser limpar a formatação, professor, eu limpo o que eu tenho e venho neste ícone aqui, ó, chamado limpar toda a formatação. Ele volta para o padrão normal, para o estilo normal da minha formatação. Tá bom? Então, falamos de negrito, itálico, sublinhado. O que é isso aqui, professor? Taxado. Taxado, ele dá um risco aqui, ó, na palavra, como se fosse um artigo revogado. Beleza? E esses dois aqui, ó. O que são esses dois aqui, professor? Ah, no meu TCC, se eu precisasse colocar lá, isso aqui, ó, Wagner, vem aqui, cola aqui. Se eu precisar colocar um número assim, sei lá, H2O, como é que eu faço lá no meu TCC? Ou se eu precisar colocar x sobre 2, como é que eu faço lá no meu TCC? Ah, professor, é tranquilo. Eu vou te ensinar duas formas. O método raiz e o método Nutella, tá bom? Cola aqui no documento. Como seria o método raiz, professor? O método raiz é aquele aqui bruto. Vem aqui, ó, coloco H, 2, O, H2O. Aí venho no 2, seleciono o 2 e diminuo o tamanho do 2, ó. Aí, serviu ou não serviu? Serviu. Método raiz, tá bom? Tá? Como é que eu faço isso, professor, sem ser no método raiz, no método Nutella? No método Nutella, se eu vir, ó, clicar aqui, ele fica lá um nível abaixo do centro da palavra. Tranquilo? E o x ao quadrado, professor, como é que faz? Aqui, ó, x ao quadrado. Como é que faz no método raiz? Seleciona o x e diminui o tamanho do x. Deu certo? Deu, mas não é o que a gente quer, né? Não fica legal, né? Então, para ficar legal, eu venho aqui no 2 e elevo um nível dele. Ele ficou superior. Como é que eu vou lembrar disso na hora da prova, professor? A banca adora dizer que um é sobrescrito e o outro é subscrito. Qual a diferença de um para o outro? Vamos lá. Você está na cidade e vai ao subsolo da cidade. Subscrito está abaixo. Você está numa loja e diz, ah, não, essa informação você pega na sobreloja, na loja de cima. Então, sobreloja em cima, subsolo embaixo. Beleza? Aqui eu tenho os estilos de fonte, você pode colocar vários tipos de fonte, tá? Entre outras fontes que você pode baixar no Office ou carregar no Office. Aqui, tamanho de fonte, já mostramos, aumentar e diminuir tamanho de fonte, tá? Aqui, esse íconezinho aqui. Você já fez isso aqui alguma vez? Ó? Vê. Você começou aqui a digitar, vê. Estou digitando qualquer coisa. Eita, professor, coloquei tudo em caixa alta. Eu não quero em caixa alta, eu vou deletar tudo. Deletar tudo. Não é assim que a gente faz? Esse é o método raiz. Aí no método raiz a gente desabilita o Caps Lock e vai digitar de novo. E o método Nutella, como é, professor? Tá ali, você seleciona a sua palavra e vem aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, primeira palavra maiúscula, olha lá. Ou então você vem aqui, ó, primeira palavra de cada letra maiúscula. Ou então você vem aqui, ó, tudo minúscula. Ou então você vem aqui, ó, tudo maiúscula. Ou então a primeira minúscula e as outras maiúsculas. Você faz do jeito que quiser. Beleza? Você faz do jeito que quiser. Tranquilo? Beleza. Limpar a formatação, já falamos. Eu tenho aqui, ó, o realce. O realce, pessoal, ele é como se fosse um marca-texto. Ele não edita o documento, ele só dá um realce no meu parágrafo. Olha, o marca-texto do seu livro lá, do seu PDF, você só está marcando. Cuidado para não confundir realce com sombreamento. Por quê, professor? Sombreamento, ele é uma opção de parágrafo. Quando eu venho aqui, ó, e seleciono um parágrafo, e escolho sombreamento, veja que o sombreamento, ele sombreia todo o parágrafo e é igual, ó. Tá vendo? Não tem a divisão entre uma linha e outra. Já o realce, ele tem a divisão entre uma linha e outra, ó. Tá vendo? E aqui no final ele acompanha o alinhamento do parágrafo. Outra coisa que nunca caiu em prova, tomara que caia agora, porque só você vai acertar. Se eu selecionei esses dois parágrafos, tendo em vista que o primeiro está em realce e o segundo está em sombreamento, e apertei a opção limpar a formatação, ambos os parágrafos voltarão ao estilo normal. Sairá tanto o realce como o sombreamento. Certo ou errado? Errado. Quando eu limpo a formatação, ele só limpa o sombreamento.
Porque o realce não é uma formatação, eu já falei a vocês. É só um destaque no texto para dar uma chamada. Se eu quiser retirar isso aqui, eu venho realce sem cor. Beleza? Tomara que caia na sua prova agora. Tá bom? Tranquilo. Tem outras opções aqui também que a gente pode falar de maneira bem rápida. Tá? Outras opções que a gente pode falar de maneira bem rápida. Por exemplo, aqui, parágrafo. Parágrafo, ele me dá as opções de alinhamento do parágrafo. Olha aqui, vejam que esta opção ela está habilitada e me informa que eu estou alinhado à esquerda. Como é que eu sei, professor? Vê aqui, eu tenho meu texto, eu tenho aqui meu texto, olha aqui a régua me ajudando, certo? E eu tenho as margens do meu texto aqui. Olha aqui, margem superior também. Está com espaço ali, tá, pessoal? Mas veja, que eu estou com alinhamento à esquerda habilitado, todo o meu documento ele está alinhado à esquerda. E à direita, como está? Está aquela bagunça. Está aquela bagunça, ele não está respeitando. Quando eu escolho alinhamento à direita, que é outra opção, vou colocar aqui, ó, alinhamento à direita, toda a margem do papel vem para a direita. A margem da frase, né, do parágrafo vem para a direita. Tá? Centralizado, ele centraliza o parágrafo e não se importa com as margens. E justificado, ele alinha igualmente tanto à esquerda como à direita. Cuidado que ele não aumenta a quantidade de espaço, tá? Ele não dá mais espaço, digamos assim. Ele só aumenta o espaço entre as palavras para caber. Se a gente analisar aqui, ó, veja que o tamanho desse espaço ele é menor do que o tamanho desse espaço aqui. Beleza? Do que entre outros aqui. Se a gente analisar, ó, olha o tamanho desse espaço. É maior do que um tamanho desse aqui, ó, que está pequeno. Então, ele amplia o espaço para que fique alinhado nas duas margens. Tá? Tranquilo? Temos mais o que aqui, professor? Deixa eu aumentar o zoom. Eu tenho essa opção aqui, ó, marcadores. Eu posso fazer uma lista, marcando uma lista aqui, ó. Por exemplo, eu vou anotar as matérias que eu vou estudar. Tá? Primeira matéria mais importante, informática. Beleza? Depois, outra matéria, português. Eu posso selecionar essas matérias e vir aqui, ó, e colocar um marcador. Posso escolher vários tipos de marcador. Beleza? Depois, eu vou estudar o quê? Direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, e aí vou fazendo. Posso fazer uma numeração também. Seleciono aqui, ó, e coloco uma numeração, tá? Coloco uma numeração e toda vez que eu apertar Enter, ele vai dando a sequência, direito administrativo, e aí ele vai dando a sequência. Eu posso também, antes de eu evoluir aqui, trabalhar aqui, ó, com marcação em níveis, múltiplos níveis. Vou dar um exemplo de um livro meu, beleza? De uma apostila que eu estou fazendo. Então, vou fazer uma apostila de informática. Primeiro assunto que eu vou trabalhar vai ser redes. Meu primeiro assunto é redes. Meu segundo assunto, protocolos. Depois eu falo de quê? Internet. Beleza? Só para a gente ter uma ideia. Eu quero numerar isso aqui. Vou trabalhar com os títulos. Então, venho aqui, ó, e escolho a numeração. Olha que ele já colocou toda a numeração aqui, ó. Redes é título 1. Ele já adicionou o estilo aqui, ó. Título 1. Protocolos, título 1, está em nível 1. E redes, nível 1. Como assim nível 1? Dentro de redes tem um assunto chamado topologia. Se eu quiser colocar aqui, ó, topologia, e quero dizer que é um assunto dentro de redes, eu venho aqui, ó, nível 2. Nível 1, 1.1. Dentro de topologia tem uma topologia chamada física. Beleza? Uma topologia chamada física. Eu vou selecionar isso aqui e venho aqui, ó, título 3. Olha aqui como ele fica organizado. Protocolo. Eu tenho um protocolo da camada de aplicação. Camada de aplicação. Selecionei a palavra aqui, ó, dentro, nível 2. Conseguiram entender isso aqui? Então, eu estou trabalhando tanto com estilo como com a numeração aqui. Se eu vier aqui só no estilo, ele já aplica a numeração para mim. Porque essa galeria de estilo aqui é um conjunto de formatações. Tá bom? Já já a gente vai falar mais sobre ela. Então, peguei, fiz isso aqui. Quando vem redes, eu vou e escrevo. Redes é blá, 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 blá. Comecei a escrever. Topologia é tá. Comecei a escrever. Física, camada física é tá. Comecei a escrever um monte de coisa. Depois, se eu quiser fazer meu sumário, professor, fiz todo o meu TCC lá e eu quiser fazer meu sumário.
É muito fácil fazer sumário. É nada, professor? É fácil. Você não fez lá não para entregar seu TCC? Vê como é. Eu vou te ensinar duas formas. O método raiz e o método Nutella. Como é o método raiz? Você escreve aqui, ó, redes, e ó, pontinho, 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 pontinho. Faz assim não, professor. Segura o pontinho que ele vai até o final. Beleza, segura o pontinho, ó. Foi até o final e colocou página 1. Embaixo eu vou falar de quê? Topologia. Como é que eu faço para chegar até lá? Ó, pontinho, 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 pontinho. Faz assim não, professor. Vê, ó. Seleciona daqui até lá, copia, cola e bota o 2. Coloca o 2. Perfeito, lindo, maravilhoso. Foi assim que eu fiz meu TCC. É ou não é? Esse é o método raiz, tá? Que dá muito trabalho. E o método Nutella? 3 cliques. Eu vou fazer no método Nutella com 3 cliques. Olha, já apliquei meus estilos de títulos. Venho aqui em referência. Venho aqui, ó, sumário. E escolho o tipo do sumário que eu quero. 3 cliques e meu sumário está pronto. Beleza? Sem eu quebrar a cabeça. Esse é o método Nutella. Mas o método Nutella, quando eu mudo de local, ó, rede já está na página 2. Topologia está na página 3. E internet está na página 4. Olha lá. Nem atualizou, professor. Só é clicar sobre ele e vir, ó, atualizar o índice inteiro. Ele já modificou aqui. Beleza? Outra função muito importante de eu usar essa galeria de estilos, qual é, professor? É eu vim aqui, ó, eu abri meu painel de navegação. Vou abrir meu painel de navegação. Cadê você, painel de navegação? Cliquei, abri o painel de navegação. Aqui na lateral ele mostra todos os títulos. Eu não estou com minha apostila aqui, meu conjunto de apostila aqui, senão eu faria para vocês. Olha aqui, eu posso navegar muito rápido entre os assuntos. Imagina um monte de assunto aqui, você ficar com o mouse para cima e para baixo. Outra coisa importante, você, por exemplo, eu comecei com redes. Eu não quero começar com redes, eu quero começar com protocolo. Só é clicar, ó, puxar e soltar em cima de redes. Acabou, protocolo já é 1, redes é o 2. Olha aqui, ó, já muda automaticamente. Beleza? E quando você vem aqui, ó, no sumário, clicou para atualizar, ele atualiza. Protocolo agora é o primeiro. Tranquilo? Já trabalhamos 2 assuntos aqui numa lapada só. 2 assuntos numa lapada só. Beleza? Para a gente fechar esse parágrafo e o estilo aqui, deixa eu vir aqui. Isso aqui não importa. Escrever outro texto aqui. Tranquilo? Escrevendo outro texto aqui. Vamos lá. Tem essa parte aqui de recuo. Quando eu utilizo o recuo, eu aumento o recuo à esquerda. Então, minha margem à esquerda, se eu aumentar, eu aumento a distância entre a esquerda. Se eu diminuir, eu diminuo a distância entre minha margem à esquerda. Tá bom? Eu posso classificar de A a Z, coloco algumas informações lá e ele faz uma classificação. E tem esse ícone aqui que é bem cobrado também em prova, que é mostrar meus caracteres ocultos, mostrar tudo. Olha aqui, ó, toda a quebra de parágrafo ele mostra. Se eu aplicar uma quebra de página, ele mostra aqui, ó, quebra de página. Veja que dentro das palavras agora, entre uma palavra e outra, ele colocou um pontinho. Isso é para indicar que tem um espaço. Se eu der 2 espaços, ele aparece 2 pontos. Beleza? Se eu desabilitar ela, ele não me mostra. Tá bom? Que é só os caracteres que não serão impressos. Caracteres não imprimíveis. Tranquilão? Beleza, deixa eu voltar aqui. E meus estilos, tá? Outra coisa que a gente vai falar é o localizar, substituir e selecionar. Localizar é para eu localizar alguma palavra. Ó, quero localizar, por exemplo, a palavra vídeo. Ele me mostra aqui que eu tenho 8 resultados da palavra vídeo. E aí eu posso navegar, tentar achar uma palavra que eu quero. Tá bom? Eu posso também substituir. No substituir, vejam aqui que eu tenho a palavra vídeo e eu quero substituir vídeo, localizar e substituir por, veja lá, V minúsculo, I maiúsculo, D minúsculo, E maiúsculo e O minúsculo. Modifiquei completamente. E eu ainda posso selecionar essa palavra aqui e colocar mais opções. Eu vou formatar essa palavra vídeo. Eu quero ela tamanho 20. Eu quero ela negrito e quero ela na cor
Cor da fonte, eu quero ela cor de fonte vermelho. Ok, vou substituir tudo. Todas as 7 palavras vídeo, 8 palavras vídeos que apareceram, foram substituídas e formatadas. Beleza? Então, é possível sim, na substituição, eu aplicar algumas formatações. Tá bom? Isso é muito, muito útil porque, às vezes, você quer mudar uma palavra, formatar várias palavras do mesmo jeito. Você pode usar essa opção aqui. Tá bom? E essa opção de selecionar, a gente já falou. Eu posso selecionar tudo, selecionar um objeto, painel de seleção, entre outras coisas. Tá bom? Entre outras seleções aqui. Então, fizemos aqui um apanhado geral sobre o painel, a página inicial do grupo faixa de opções, né? Da guia faixa de opções. E vamos fazer algumas questõezinhas agora, só para a gente consolidar nosso conhecimento. Tá? E aí, meu garoto? E aí, minha garota? Só parei rapidinho aí para montar o quadro aqui para vocês, para não deixar nada para trás, tá? Então, esse bizu aqui no quadro, eu quero que você anote no seu caderno e revise onde está cada informação. Mesmo você sabendo que a página inicial são edições e formatações, eu quero que você coloque onde está cada informação. Área de transferência, copiar, colar, coloquei isso aqui para mostrar que tem uma setinha apontada para baixo. Recortar, pincel de formatação. Fonte tem negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, subscrito, tamanho de fonte, cor de fonte, tipo de fonte, as ideias de fonte. Parágrafo tem as opções de alinhamento, alinhar à esquerda, alinhar à direita, centralizado, justificado, marcadores, recuo, mostrar tudo, realce, são os mais cobrados em prova. Completa aí dizendo que em parágrafo está o sombreamento e o realce está em fonte. Já ia passar batida aqui, ó, realce está em fonte. Realce está em fonte e sombreamento está em parágrafo. Beleza? Então, vamos lá para a questão para deixar o material de vocês filé, filé, filé. No Word 2010, por meio do botão pincel de formatação, é possível somente copiar a formatação do texto selecionado, já que esse botão não copia a formatação de estruturas, como parágrafos, tabelas e etc. E aí, isso aí vocês não caíram nessa questão, né? Com certeza essa questão aí está errada. Porque um pincel de formatação, eu posso copiar uma formatação de um item e colar em vários. Beleza? Posso copiar de uma palavra, colar num parágrafo, de um parágrafo, colar numa palavra. Copiar de uma imagem, colar em outra. Copiar de uma tabela e colar em outra. Beleza? O CESP ama cobrar isso aí. Próxima questão. No Office, o uso da ferramenta pincel de formatação permite copiar a formatação de um parágrafo no documento em edição e aplicá-la a outro. E aí, certo ou errado? Perfeita questão. Questão correta. Tranquilo? Sem muito mimimi. Mais uma. Na edição de um documento do Office, Word, a inserção de recuo dos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaços do teclado, uma vez que nem sempre a régua está visível aos comandos do recuo funcionam na tabela. Como assim? Para aumentar um recuo, eu tenho que apertar espaço, espaço, espaço? Não, eu posso apertar Tab, a gente falou aqui. Quando eu aperto Tab, ele amplia o recuo lá na régua, respeitando a régua. A gente até mostrou aqui, beleza? E outra coisa, eu também posso apertar o botão de recuo. Então, a questão aqui está errada. Na edição de um documento do Word, é possível realizar o recuo da primeira linha em um parágrafo, afastando-a ou aproximando em relação à margem da página por meio de qual ferramenta? Recuo está ligado a qual ferramenta? A, B, C, D, E? Letra B, ferramenta régua. Mostra aí para mim, professor. Na hora, olha cá. Eu tenho meu parágrafo. Quando eu seleciono o parágrafo, eu tenho esses dois botãozinhos aqui, ó. Que o de baixo, deixa eu diminuir o zoom para ver. Essa tabulação aqui, ó, essa setinha de baixo, eu vou mexer as linhas de baixo. E essa tabulação de cima, eu vou mexer só a primeira linha. Se eu quiser mexer os dois, professor, aperta no quadrado, ele mexe os dois, tá bom? Então, são os íconezinhos de tabulação, que eu posso movimentar meu parágrafo. Tem tanto na esquerda como na direita. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, mais uma questão. Em um documento em edição no processador de texto Word do ambiente Microsoft Office, um duplo clique sobre a palavra irá selecioná-la. Até aqui, certo ou errado? Um clique posiciona a palavra,
2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, o parágrafo inteiro. Então, até aqui está correto. Um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Gabarito da questão correta, sem mais mimimi. 1 clique posiciona, 2 seleciona a palavra, 3 parágrafo. Mais uma questão. Com referência aos ícones da interface em edição do Microsoft Word disponível na guia Página Inicial, ou seja, Página Inicial, assinale a opção que apresenta na respectiva ordem os ícones que devem ser acionados para se realizar as seguintes ações. Então, eu quero, na ordem, as seguintes ações. Aumentar em 1 ponto o tamanho de fonte. Para aumentar em 1 ponto o tamanho de fonte, qual é o item aqui? Olha aqui, ó, aumentar em 1 ponto. Esse aqui é o quê? Fonte. Esse aqui é o quê? Maiúsculos e minúsculos. Esse aqui é o quê? Fonte. E esse aqui, classificar. Então, a gente já sabe que o gabarito é letra A. Mas vamos ver os outros. A gente está aqui para estudar. Ativar estrutura em tópicos. Olha aqui, ó, estrutura em tópicos. Isso aqui é o quê? Aumentar recuo. Esse aqui é o quê? Alinhamento à esquerda. Esse aqui é o quê? Aumentar recuo. Por que aumentar recuo? Porque o alinhamento é a margem da esquerda. Quando eu venho para cá, eu me afasto da margem da esquerda. Eu aumento o afastamento. Então, estou aumentando o recuo. E esse aqui, estrutura em níveis. Beleza? Não é o que a gente quer. Próxima. Alinhar texto à direita. Olha aqui, ó. Como é que eu sei que é alinhar à direita? Olha aqui o texto todo alinhado à direita. É este aqui. Esse aqui, estrutura em tópicos. Aumentar recuo. Espaçamento entre linhas. Esse aqui, subscrito e sobrescrito. Beleza? Também não é. E o último, alterar espaçamento entre linhas. Gabarito, letra A. Sem muito mimimi. Vamos embora. Mais uma questão. Ao se clicar com o botão de esquerdo do mouse, essa questão é excelente para a gente entender como o CESP pode te enganar. Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse, o botão esquerdo é o lado esquerdo, é o botão normal que a gente utiliza. A seta do botão, nessa setinha aqui, que a gente viu que o nome dela é drop down, localizado na guia Página Inicial, grupo fonte, será mostrada a opção para sublinhar um texto, tais como sublinhado duplo e sublinhado tracejado. Certo ou errado? Certa questão, beleza? Certa questão. Mas o que a banca poderia fazer para deixar a questão errada? Ao se clicar no botão com o botão direito do mouse, já estaria a questão errada. Sobre o item, estaria errada também. Não, aqui está dizendo que é sobre a seta, então está certo. Que esse item está localizado na guia Página Inicial, perfeito. Ele pode dizer que está em qualquer outra guia. Poderia dizer que está em qualquer outro grupo, mas está no grupo fonte, que a gente já estudou, tá bom? Então, eu quero que você entenda que pode estar em qualquer local. A banca pode te confundir de qualquer forma. Então, por isso que é interessante a gente montar essa teia do conhecimento na sua cabeça, tá bom?